Eu sei que o torcedor às vezes reclama, pô, tá muito sofrido, mas tá gostoso. Não venha falar que não tá gostoso, porque tá gostoso. Invadam a nossa casa. Após vencer o Operário fora de casa no sábado por 1-0, o elenco do Bahia teve apenas esta segunda-feira para se preparar para a partida contra a Chapecoense nesta terça. Se vencer a equipe catarinense, o esquadrão assume a ponta da tabela, pelo menos até quinta-feira, quando o Cruzeiro encara a Ponte Preta. Estamos tranquilos, continuar na mesma pegada e acredito que vamos conquistar esse triunfo dentro de casa e vamos dar alegria para o nosso torcedor. Atuando como substituto de Patrick, Emerson Santos foi um dos destaques do Bahia contra o Operário. Liderou o confronto em passes certos, desarmes, duelos vencidos e lançamentos. E foi elogiado até pelo técnico Guto Ferreira. Emerson fez uma partida muito boa. Ele é um jogador que foi fundamental no jogo hoje. Fundamental. Emerson. Esse cara matou a pau no meio-campo. Como eu falei, quando eu cheguei aqui no clube, eu volto para minha terra, estou jogando em casa, feliz em vestir essa camisa. Fico mais feliz ainda em estar recebendo os elogios. Ainda com 100% de aproveitamento dentro de casa, o Bahia terá pela frente o segundo melhor visitante da Série B. Mas Emerson Santos espera que a torcida tricolor faça a diferença. A gente já sabe qual é a chave para vencer dentro de casa. A torcida vai estar para nos apoiar e eu acredito que a gente manter a mesma pegada, a gente vai conseguir o triunfo dentro de casa. Não venha falar que não tá gostoso, porque tá gostoso. E vocês estão participando, vocês estão sendo peças fundamentais nesses triunfos. Então, invadam a nossa casa. Vamos lá, falar do Guto Ferreira, do time. O que a torcida quer saber é qual é a equipe que entra em campo. Se vazar o áudio é problema. Olha só, se Rezende tiver condições, Você acha? Eu acho que não, né? Eu particularmente, eu deixaria a Rezende de fora. Até porque a gente não viu ele treinar com bola ainda. O Bahia só vai jogar daqui a 8 dias. Sim. 8 dias. 8 exatos. Porque só joga na próxima quarta contra o Atlético. Prepara o cara, prepara Marco Antônio, prepara Didi para voltarem bem. O Emerson Santos, na função de primeiro volante, vai muito bem. Patrick, a gente estava comentando aqui, Xavier foi um dos grandes volantes que eu vi jogar, tá? Ele sabe jogar, Roberto e Xavier. Ele tem capacidade técnica, ele sabe chutar em gol, ele sabe passar a bola. Quantas vezes ele rouba e dá passe? Aquele último gol de Gilberto por cobertura contra o Fluminense é uma roubada dele, um passe por dentro da zaga para pegar Gilberto no ponto futuro. Então, ele sabe fazer. Às vezes, para mim, ele se limita a fazer o simples, o óbvio. E nisso que ele faz o simples e o óbvio, o torcedor cobra, justamente por ver que ele pode mais. Então, Patrick, Emerson Santos e Daniel. O ataque, a princípio, pode ser com o Davó, que teve uma questão fisiológica, assim como o Rio, né? Foram retirados por questões físicas mesmo, para poupar, dar uma segurada. Então, Davó, Rildo e Rodaega. É o melhor. É verdade, tem Mugni ainda. Eu já tava tirando Mugni. Vai ser Patrick, Mugni e Daniel. Mugni e Daniel, né? Emerson deve ir pro banco. Mas como o Emerson deu entrevista também, aí você já fica naquele... Eu particularmente, o seguinte... Ele elogiou muito o Emerson, realmente, depois da partida. Gosta muito do Patrick. Sim. E aí seria um tanto quanto incoerente pelo seguinte, a última partida o Patrick foi escolhido até o melhor jogador em campo. Sai por cartão. Vem sendo titular. Eu gostei bastante do Emerson, bastante mesmo. Mas acho que por essas situações que eu coloquei, ele vai voltar com o Patrick e até coerência da parte dele. O Mugni não vai sair do time e o Daniel. Eu acredito que seja esse o meio-campo. E o ataque da Avó, acredito que vem rendendo mais. E é um jogador que ele colocou no banco, mas o seu substituto não rendeu. O Rodalega, que é titular da equipe, está se recuperando, ficou muito tempo inativo, e o Rildo, acredito eu,
o restante ele não mexe. E o detalhe, Xavier, é que o Rodallega, apesar de a gente saber do potencial dele, da qualidade dele, ele fez 2 partidas ruins. A gente não está falando do histórico de Rodallega, ele está falando das partidas. Foram partidas ruins. Sabe que ele tem a questão que ele estava um tempo sem jogar. Isso pesa muito na questão do ritmo de jogo. Muitas pessoas às vezes não entendem. Tava treinando, mas no jogo não está indo bem, porque o ritmo é totalmente diferente. No treino tem as questões, vamos dizer, controladas, de carga, de movimento, de transições. Até de intensidade de uma dividida, de uma trabalho. No jogo não tem isso. No jogo é o que a situação aparece, que tem que se decidir para as ações. Então, eu acredito que ele precisa permanecer para ele recuperar o ritmo dele, e ele é o diferente ali na frente. Ele é o cara que realmente, além de finalizar bem, ainda pensa, ainda consegue abrir espaço para os outros entrarem. Eu acredito que com o passar dos jogos ele vai readquirir a forma. E é como você falou, a ausência do perdão, de estar treinando junto com os meninos. São meninos que se encaixaram no jeito de jogar e que ele precisa entender como funciona Rildo e como funciona Davó. O ritmo, a Agora intensidade. sim, vocês estão falando Rildo e Davó, pelo que o Guto já deu a entender, ele não quer pôr o Davó e o Rodallega juntos. Ele optou pelo Raí com o Rildo e o Rodallega, né? É porque ele entende que o Davó, como centroavante, ele dá um diferencial técnico para ele. Porque se ele tem um Rodallega que tem características distintas do Davó, e esse Rodallega cansa o adversário, o Davó entra e pode se sobressair. Porque o Davó é um estilo diferente. É um atacante mais móvel, é um brigador mais com os zagueiros. O Rodallega faz um jogo mais inteligente, né? Do ponto de vista de técnico. Então, eu acho coerente também. Mas tem um detalhe, o Rodallega não precisa provar nada, já provou, ponto. Ele estava há muito tempo inativo e tem um aspecto que é muito importante. Olha, a aproximação dos meias, os bons cruzamentos não estão acontecendo, ele fica às vezes muito isolado, como o Davó ficava, muitas vezes tem uma jogada lateral, tem apenas um atacante contra 4, 5 defensores. E muitas vezes o Rodallega tem que sair um pouco para tocar a bola. Então, todo esse aspecto soma negativamente para a produção de um atleta que estava muito tempo parado. Nós cobramos mais do Rodallega, porque sabemos que ele pode dar mais. Mas eu, no meu entender, ele deveria ser mantido, porque dentro do elenco do Bahia, ele é o titular. O Rodallega, nas 2 últimas partidas, em 2 lances que ficaram bem claros para mim, lembrou a ansiedade do Jacaré. A vontade do centroavante, do artilheiro fazer gol. Teve um lance no jogo do Sport que Jacaré passa livre na esquerda, ele pode rolar a bola, Jacaré faria o gol fatalmente, teria mais condições e ele chuta. E no último jogo, o Rildo abre, todo livre na esquerda, ele traz para a direita e bate ao invés de passar. Isso mesmo. A ansiedade de voltar, a ter a alegria de fazer o gol. Ele tá doido para marcar, né? Vamos ouvir o Guto falando aí sobre os complementos que ele tem no time. Tem situações que passa muito por isso. Quem complementa quem? Quem completa quem? E isso a gente trabalha o dia a dia. A gente pensa o dia a dia para poder fazer o Bahia forte. Não é só, esse foi bem, esse foi mal, esse está bem, esse está mal. Porque muito do estar bem e estar mal passa muito pelo que eles estão sentindo, a confiança que eles estão, e a confiança passa muito pelo entorno dele, o que fala sobre a atuação dele, o que ele lê, o que ele ouve, o que ele assiste. E muitas vezes o cara acaba ficando inseguro porque ele recebe uma pressão externa e não sabe controlar. Então isso tudo passa pelo amadurecimento do jogador também, que tipo de atitude ele tem que ter para ele assentar, né? E a gente tem que estar atento a tudo isso. E o Guto sempre deixa isso claro, né? Tanto que às vezes a gente pede, o torcedor pede outro tipo de combinação e ele mantém alguns ali que ele tem preferência. A gente não pode se desdizer, porque a gente cobrou do Vitória coerência, Beto falou, coerência na escalação. O Guto, pelo menos, tem sido coerente no que ele tem em mente de jogo, de estilo de jogo. Ele tem sido coerente. E aí, estava aqui conversando. O Raí, para mim, tem sido não é decepção, mas um ponto fora da curva. Por quê, Ju? A gente sabe da qualidade técnica dele. É um jogador que tem velocidade, que tem técnica, sabe driblar. Agora,
Xavier falou muito bem aqui no off, eu vou trazer para o on. A tomada de decisão dele tem sido a pior possível. Na hora que é para passar, ele tem chutado, na hora que é para chutar, ele tem passado, e na hora que é para voltar ao jogo, recomeçar, ele não tem feito nada, tem perdido a bola. Então tem que melhorar a tomada de decisão. Um exemplo desse foi o gol da avó no cruzamento do Rildo. Olha só a diferença. O Rildo viu naquele jogo que cruzou. Ele dribla para o fundo, vem e cruza. Ele passa a bola. Passou, né? E muitas vezes o que está acontecendo quando chega na lateral do campo é se livrar da bola, é alçar de qualquer forma. Prejudica o atacante, facilita para o defensor. E o Borel, que ficou conhecido pelos passes que ele dá cruzando a bola, tem feito cruzamentos meio estranhos ou de forma precipitada. O Tricolor hoje vai encarar Chapecoense na Arena Fonte Nova. A gente está falando sobre o time, então põe a prancheta aqui na tela. Quem o Guto Ferreira pode escalar? Danilo, Douglas, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma, Patrick, Mugni, Daniel, Rildo, Davó e Rodalega. Você sacou aí, Bela Fene? Guto Ferreira vai retar com você, viu? Eu acho que Guto vai botar o Raí, entendeu? Eu também acho. Eu acho que vai botar a única alteração. Você queria aí, o quê? Você queria o quê? Eu queria da avó, mas Eu, Juliano, acho que o Roberto gostaria da avó. Mas ele vai botar Raí. Eu escalaria essa equipe que está aí. Mas ele vai botar Raí. Eu também acho que Agora ele é aquela Raí. história, o jogo tem falando do Bahia, mas tem que trazer o jogo de ontem, porque eu assisti na íntegra. Ficou excelente, né? O Sport a 6 pontos do Bahia, sendo o 4º colocado. E o Grêmio, que é o 5º colocado, está a 7 pontos do Bahia. Ou seja, o Bahia vai fazer 2 jogos em casa. A tendência é essa diferença se manter ou até ser ampliada. Então o Bahia está pelo menos fazendo a parte dele. E como ele abre a rodada, Ju, ele põe pressão em todo mundo. Porque só tem esse jogo da Série B hoje. Bahia vencendo, quem joga sexta e sábado vai jogar já, com meio mundo de pressão em cima. O Bahia está numa situação extremamente confortável. Agora, lógico que tem que se manter. E para isso faz necessário que ele mantenha a regularidade dentro de casa, principalmente que ele está 100%. É um jogo totalmente favorável, né? O Bahia vem de um ótimo resultado, a torcida vai lotar o estádio, a Chapecoense não passa um bom momento. Então, são todos esses requisitos favoráveis a um triunfo para que o Bahia se mantenha. Eu, particularmente, estava conversando com amigos e, pelo que nós estamos vendo momentaneamente, está muito entre as 5 principais equipes. Não vejo as outras equipes com fôlego de uma reação, mas ainda é muito precipitado nós falarmos. Tá cedo, Estamos falando pelo momento atual. Sim. Então o Bahia está numa situação confortável e pode ficar melhor ainda. Se ganhar esses 2 jogos em casa e, porventura, acontecer algum tropeço desses que estão na disputa, o Bahia vai ficar numa situação com muito conforto. Agora, sabemos que são 38 rodadas. Já vimos situações como o ano passado no Náutico. Então, isso serve de exemplo. Que liderou todo o primeiro turno, depois não teve fôlego para o segundo. Tem que manter a regularidade. Mantendo a regularidade, o Bahia consegue a classificação em qualquer circunstância, que para mim, o 4º colocado é campeão. O importante é subir. Com certeza. Só lembrando que o que está muito satisfatório para o Bahia aí é a questão de a gente que acompanha o jogo, a gente analisa o jogo, a gente vê que o Bahia não tem feito grandes atuações, mas o resultado tem vindo. Então a tendência é o quê? Ver se melhora essas questões dessas atuações. Por exemplo, eu tenho um vizinho meu que falou para mim hoje, rapaz, eu assisti os últimos 2 jogos, mas ainda bem que o resultado veio. Então, a gente vê que a possibilidade é de melhorar o desempenho e continuar vencendo, já que em algumas partidas... Segundo o Guto, tá sofrido, mas tá gostoso. Pra ele. Pro torcedor tá só gostoso. Pra gente que começou o ano, e viu o primeiro trimestre... Tá surpreendente. Acima de qualquer perspectiva e expectativa. Só lembrando que a gente cita sempre o Náutico, só que naquele momento específico do Náutico, ele perde o Eric vendido, negociado, ele perde o Chiesa com lesão, o Vinícius com lesão e o Giancarlo com lesão. Ele conseguiu, naquele momento que ele era líder, perder 4 atletas importantíssimos e aí vem a diferença. Eles não tiveram peças de reposição e tombaram na sequência. O Bahia, a princípio, com essa gestão que o Guto faz, bota um, bota outro, tem tido peças que tem mantido, pelo menos, se não é o ideal, mas a contento, o nível de resultados. Ainda que as atuações a gente reclame de um ou de outra, a gente gosta muito. O Bahia tem conseguido, Ju, na maioria dos jogos, o Bahia tem conseguido ser 2 Bahias dentro de um mesmo jogo. Sim. Só o jogo do Sport, ele foi bem linear.
o jogo do Londrina e o jogo do Cruzeiro. Tirando esses 3 jogos, o Bahia oscilou muito em todos os outros. E fez 2 jogos ridículos. O Vasco eu não coloquei porque esse foi excelente. O Bahia foi excelente, mas perdeu. Foi excelente o tempo todo, perdeu. Agora, só 2 jogos ridículos, né? Parte do jogo da Ponte e todo o jogo da Tombense. Isso. Do Tombense.